Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se
recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa do Mestre Jesus para mais um encontro, mais um bate-papo, uma palestra, um estudo, como a gente quiser interpretar, sempre à luz do Espiritismo e os ensinamentos do Mestre Jesus. Quem está chegando à casa pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui somos uma casa espiritualista que trabalhamos a energia e o amor de Jesus Cristo. A nossa religião é o amor, assim como era de Jesus. Aos nossos ouvintes pela Rádio Filhos da Luz também, já conectados no nosso site, casafilhosdaluzguaramirim.com.br, sejam todos bem-vindos. Essa noite eu vou falar um pouquinho sobre paz aos homens de boa vontade. Daqui a um pouquinho eu vou trazer o tema. Enquanto isso a gente reflete. Quem são os homens de boa vontade? Né? Quem será que são os homens de boa vontade? A qual Cristo anunciou a paz. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 5, os inimigos desencarnados. Foi o que a nossa irmã abriu. E eu vou pedir que a Fabi faça a leitura. Na sequência a Bia faz a explicação. E eu já chego aqui com o tema da noite de hoje. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que o verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, e mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática, ao perdão e à sublime máxima do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Obrigada, Fabi. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Também o pessoal que está conectado através da Rádio Filhos da Luz. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de conhecimento, de aprendizado, para que a gente possa
viver melhor aqui na Terra, né? Com essa luz que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo algumas das situações que nós vivemos aqui na Terra, algumas não, todas, né? Se nós buscarmos respostas dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, nós vamos entendendo que nada na nossa vida é por acaso, que nenhuma pessoa está na nossa vida por acaso, que tudo que vem acontecendo existe um propósito maior, e o propósito maior é o da nossa evolução, para que a gente aprenda, né, com cada lição que a vida nos traz. Então, falando sobre a mensagem do Evangelho, amai os vossos inimigos, lá no capítulo 12, onde nós lemos aqui, a Fabi leu a mensagem que a nossa irmã abriu, os inimigos desencarnados, no item 5, ele vem nos fazer lembrar que nós, que buscamos, né, o conhecimento espírita, nós temos muito mais motivos para o quanto antes nos acertarmos, né, com aqueles nossos inimigos, com aquelas pessoas com quem a gente não tem uma relação tão boa, né, aquelas mágoas, aqueles desentendimentos, aquelas situações desagradáveis que acontecem no decorrer da nossa estadia aqui na Terra, né? Todos nós passamos por isso em algum momento. Então a doutrina espírita ela vem nos lembrar que o espírito é imortal e que tudo que nós sentimos e que nós alimentamos dentro de nós, isso partirá para a pátria espiritual junto dentro de nós. Então os ódios, né, as revoltas, os sentimentos de vingança, isso tudo está guardado. E como quando nós desencarnamos, nós apenas mudamos de ambiente, não é? Nós continuamos vivos, seja lá em que parte do universo, para onde a gente for encaminhado, conforme a nossa vibração, né, a nossa condição, tudo aquele sentimento vai junto. Então, esse Evangelho, ele nos vem ensinar que nós precisamos nos harmonizar com as pessoas, com aqueles que chamamos de inimigos, né? Ou aqueles que não agiram conforme nós queríamos que eles agissem, ou vice-versa, e acabaram gerando situações aí que ficaram pendentes, né? E a gente perdoar, mesmo aqueles que muitas vezes não querem ter mais o contato, né? Que devido a certas situações, cada um seguiu o seu caminho, mas que os ensinamentos do Mestre Jesus sejam praticados de não guardar ódio, cada um tem a sua caminhada, né? Não alimentar sentimentos, porque isso vai junto com a gente, né? Então, que a gente evite, né, de criar esses laços de desafetos para que esses inimigos desencarnados não possam vir incomodar a nossa vida aqui na Terra, né? Porque devido à falta de entendimento e consciência, muitas vezes, o ódio permanece lá no plano, né, espiritual onde eles estão, e o sentimento de vingança também. Eu digo eles, mas podemos ser nós, se nós não tivermos esclarecimento sobre isso. E aí não conseguimos nunca sair desse processo, né, de ódio, vingança. Então, Jesus mesmo falou, né, amai-vos, instruí-vos, então que a gente possa se amar, buscar o conhecimento e principalmente praticar ele na nossa vida. Lembrar sempre que Deus criou todos nós, todos iguais. Ele não tem preferidos aqui na Terra. Deus ama todos, dá as mesmas oportunidades. Então, cada um é responsável por aquilo que constrói para si, dentro de si. Porque o verdadeiro tesouro que nós vamos levar aqui são as virtudes que a nossa alma conseguir alcançar, né? Que são os bons sentimentos, os bons atos. E que a gente possa aproveitar esse tempo aqui na Terra, que nos é permitido, não sabemos quanto tempo cada um de nós tem, mas para deixar boas marcas, né, no coração daquelas pessoas ao nosso redor.
E quando não conseguimos, porque às vezes nós podemos dar o nosso melhor, mas para o outro o nosso melhor ainda não é o suficiente, vamos pensar que se nós estamos seguindo a lei divina, não prejudicando a ninguém, procurando auxiliar, dentro da nossa possibilidade e dentro do que o outro também permite ser auxiliado, nós já vamos poder seguir com essa paz, né? Essa paz de consciência e nos transformarmos realmente nos homens de boa vontade, para que a vida melhore cada vez mais e o espírito alcance a perfeição. Agora eu vou chamar o Márcio aqui para trazer o tema da palestra dele, né? No final, quando ele terminar, temos aí uma abertura para perguntas, participações, tanto para quem está aqui presente, como também através da rádio. Uma boa palestra para você, Márcio. Obrigado, irmã Bia. Eu ia começar a palestra de um jeito, eu vou ter que começar de outro agora, porque o Evangelho já trouxe praticamente uma boa parte, e eu vou dar sequência a esse Evangelho, porque os inimigos desencarnados, por muitas vezes, eles são os causadores da nossa falta de paz aqui na Terra. Quer acredite, quer não. Bom, Jesus citou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está lá em João capítulo 14, versículo 27. Jesus, quando nos ofereceu a paz, ele nos ofereceu uma paz interior. Ele não quis dizer da paz das guerras, a paz das desavenças, a paz entre os vizinhos que brigam por terras, os irmãos que brigam por herança, não. Jesus, quando falou da paz interior. Aquele sentimento que nós temos que ter dentro do coração para nos trazer o discernimento, o equilíbrio e a certeza do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Essa paz, ela independe de circunstâncias externas, de acontecimentos, de fatos, de palavras. Ela é um estado de espírito, é um estado que nós devemos manter nas 24 horas do dia com o amor incondicional, com a confiança em Deus. Quando nós conseguimos manter esse amor incondicional, essa confiança em Deus, essa confiança de que acima de nós existe algo que nos rege, que nos protege, que nos guia, nós vamos conseguir manter esse estado de espírito em equilíbrio. A paz que Cristo ofereceu não é a paz de ausência de conflitos internos. Aquela falta de conflitos da nossa consciência, quando ela começa a nos cobrar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Esses conflitos, eles sempre existirão. Porque nós viemos aqui para a Terra, espíritos puros e ignorantes das leis divinas. Nós vamos evoluindo conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos buscando o nosso autoconhecimento, conforme a gente vai evoluindo com o mundo, conforme nós vamos vivenciando as coisas aqui na Terra. Temos que saber que essa paz que Jesus ofereceu é a paz que vai nos dar o discernimento de enfrentar os desafios, seja ele qual for, da melhor forma possível, entendendo que na vida futura algo será melhor, viveremos melhor, teremos sentimentos melhores. Kardec citou, né? Fora da caridade não há salvação. Bom, mas o que tem a ver fora da caridade não há salvação com a paz que Jesus ofereceu? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Quando Kardec citou fora da caridade não há salvação, ele também quis dizer, juntamente com essa mesma paz do Cristo,
que para ter essa paz, para mantermos esse equilíbrio, precisamos ter o quê? A boa vontade. A boa vontade de viver tranquilamente, de ter tranquilidade para a solução dos problemas, para ouvir, para passar, para sentir algumas coisas. E essa boa vontade, ela vai se manifestar quando nós buscarmos agir com caridade. É o primeiro ponto. É isso que Kardec trouxe para nós, unindo-se a isso, a essa paz que Jesus nos ofereceu. Quando nós começarmos a agir com amor ao próximo, quando nós começarmos a olhar os nossos irmãos com os olhos do Espírito, ter empatia pelo sofrimento, ter empatia pelo desequilíbrio, ter empatia pela falta de empatia do próximo, nós vamos estar agindo com caridade. E aí nós vamos conseguir manter dentro de nós essa paz que o Cristo ofereceu. Porque de nada adianta eu dizer para vocês assim, eu vivo em paz, eu não guerreio com ninguém, eu não brigo com ninguém, eu sou gente boa, eu sou da alta vibração, mas por dentro eu estou corroído, por dentro eu estou almejando o que o meu colega tem, por dentro eu estou com aquela inveja assim de que ele conseguiu uma promoção no emprego, ai se fosse minha. Isso não é paz. Ou quando eu digo que eu faço a caridade, que eu estou pronto para fazer a caridade, que eu estou pronto para auxiliar o próximo, e na realidade eu vou para a casa espírita trabalhar com meu coração batendo acelerado, esperando o relógio dar 9 horas para correr para casa. Ou quando eu vou para o meu trabalho, e lá um colega de trabalho está passando por uma dificuldade, eu vejo tudo o que está acontecendo, e eu fico lá quietinho no meu canto. Isso não é paz. Isso é tormento. Tormento voluntário. São pesos que você está criando para o seu perispírito e que automaticamente vai alcançar a sua consciência. Porque a sua consciência, por mais que você durma, por mais que você se desligue, por mais que você não acredite, ela vai te cobrar. E aí você não vai ter a paz que Jesus ofereceu, porque você não vai conseguir. A tua consciência não vai te deixar em paz. A boa vontade, para que a gente tenha essa paz, que a gente receba todos os dias essa paz que o Cristo nos ofereceu há mais de 2000 anos e que continua viva entre nós, é uma expressão de prática da paz. A boa vontade já é a prática da paz, né? Ela que vai, essa paz, essa boa vontade, vai fazer com que a gente haja com benevolência ao próximo, com indulgência e com perdão. O tão famoso BIP, que o Evangelho cita em diversas passagens. Haroldo Dutra, certa vez, trouxe uma citação, onde ele dizia que a boa vontade é o primeiro passo para o nosso processo da evolução que vai se refletir no mundo ao nosso redor. A boa vontade. A boa vontade vai manter essa paz viva dentro de nós. Porque quando nós temos a boa vontade a gente pode usar para vários campos da nossa vida material e espiritual. A boa vontade você pode ter ela para o seu trabalho profissional, fazer uma coisa com vontade, né? Com satisfação, com orgulho do que você está fazendo. E na vida espiritual a boa vontade vai fazer com que você abra teus olhos, os olhos do Espírito, para entender a necessidade do teu irmão. Quando você ver algo de errado acontecer com o teu irmão ou com o ambiente que você está envolvido, você vai ver com os olhos do Espírito e você vai ter a empatia de silenciar, ficar para você e aí sim com uma reflexão, com uma boa vontade, você entender o que aquele irmão está passando. Aí você não vai julgar, você não vai apontar, você não vai recriminar. Porque a boa vontade converteu-se em paz. Quantas famílias a gente vê no nosso cotidiano que de dia é um mar de rosas e à noite o pau pega.
Isso é a paz que Jesus ofereceu? Ou na frente é tudo lindo e maravilhoso, buquês de rosas, quando o cidadão sai de pé, um sai de perto, o outro já começa a falar mal. Isso é a paz que Jesus ofereceu? Não. Não é nem a paz externa que você está emanando naquele ambiente, muito menos a paz interna. Porque, como eu falei antes, por mais que você fuja, o que você fez, a consciência vai te cobrar. Vai chegar um momento que ela vai fazer você botar a cabeça no travesseiro para dormir e ela não vai deixar. Ela vai fazer você pensar nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Cada ato de boa vontade é uma construção da paz. Começa em nós e se reflete no mundo ao nosso redor. Se queremos um mundo melhor, precisamos cultivar essa boa vontade, transformando nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então veja bem, paz está o tempo todo ligado com atitude e pensamentos. Não é o Márcio que está dizendo. São os espíritos que nos trazem as reflexões a respeito. Então tudo que a gente vai fazer está ligado à paz. Tudo. Da hora que você acorda de manhã, a hora que você vai dormir novamente. Quando você acorda de manhã e agradece ao Criador pelo dia, pelo novo dia que você está tendo, faz uma oração, agradece pela noite que você teve, com certeza você vai ter um dia menos pior. Não vou dizer que vai ser o melhor, mas vai ser o menos pior, né? Vai ter um pouquinho de paz. Por quê? Você já começou o dia levando o teu pensamento a Deus. Você já começou o dia agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está te dando. Então, automaticamente, Ele ouvindo a tua oração, o teu agradecimento, Ele vai permitir que os anjos, que os espíritos benfeitores estejam próximos de você, para que você tenha um dia mais acalentado. Divaldo, certa vez, numa das suas palestras, citou: a paz é o fruto do perdão. Só alcança a verdadeira paz aquele que sabe perdoar. Esse tal do perdão é danado, né? Até na paz ele está envolvido, né? Quando a gente pensa que já perdoou todo mundo, aí vai falar da paz, vem o perdão também. É fácil perdoar? Não. Não, né? Mas devemos. Devemos, porque a resposta de Jesus, quando lhe perguntaram sobre como deveria ser feito o perdão, quantas vezes Jesus disse? 70 vezes 7. Ou seja, não tem tempo para você perdoar. Tem que perdoar sempre. O perdão é tão bom, gente. Quando você perdoa, você não está libertando o outro do que ele fez. Você está se libertando de sofrer com o que ele fez. Você está se libertando de ficar ali carregando uma mágoa, ficar carregando uma energia negativa, ficar carregando sentimentos que o outro não está nem aí para você. O outro cumpriu a missão dele, na pequena mentalidade dele, que era ofender você, fazer algo para te prejudicar. Ele cumpriu a missão dele, ele está satisfeito. Agora você não pode ficar satisfeito com o erro dele, né? Então por que você não vai perdoar? Perdoa, liberta. Não quer dizer que você precisa andar de mão dada, viver abraçando, mas perdoe. Liberte-se do peso que você vai carregar no lugar do outro. A falta de perdão é um peso que você coloca dentro da tua caçamba, que você só vai descarregar ela no dia do desencarne. E olhe lá ainda se vai descarregar nesse dia, né? Às vezes tem tanta coisa que nem numa encarnação descarrega. O perdão é a chave que abre as portas para a paz verdadeira, assim disse Divaldo. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas também nos libertamos do peso do rancor. A paz interior, a paz que Jesus ofereceu, é um reflexo da nossa capacidade de perdoar e deixar ir as ofensas. Muitas vezes nós passamos por situações aqui na Terra que
envolve terceiros, vamos dizer assim, né? Dentro do meio espírita existe uma historinha que envolve as casas espíritas. Uma historinha bem pequenininha, que foi contada uma vez por um palestrante, que dizia assim, ele contando, que na casa espírita que ele trabalhava, já por mais de 30 anos, por alguns anos eles tinham lá dentro da casa espírita o passarinho verde e o piolho. E ninguém entendia quando eles falavam do passarinho verde e do piolho, o que era o passarinho verde e o piolho, o que era o passarinho verde e o piolho. Bom, aí ele explicou. O passarinho verde era aquele voluntário, aquele médium da casa, que só tinha maledicência no coração. Ele não entendia o porquê de ter que receber a paz que Jesus nos enviou, de levar a paz aos irmãos da casa. E ele começou a ser titulado de passarinho verde porque ele ia de ouvido em ouvido levando as fofocas, criando a maledicência, falando mal desse, falando mal daquele, até que um certo dia a espiritualidade, sábia como sempre, depois de muitos anos dando chance, permitiu que aquele irmão, que aquele passarinho verde voasse. E aquele passarinho verde foi embora, se desligou, foi embora. Mas aí tinha o piolho. E o piolho era quase que pior do que o passarinho verde. Porque o piolho ele se deixava envolver por tudo que falavam para ele, né? Ia sempre pela cabeça dos outros, ia pulando de cabeça em cabeça. Tudo que uma cabeça falava para ele, ele acreditava e passava para frente. Ia pulando, ia pulando, ia pulando. Só que também a espiritualidade fez com que aquele irmão parasse de pular nas cabeças ali dentro daquela casa espírita. E aí sim reinou-se a paz. Aí os trabalhadores da casa, os dirigentes, os consulentes começaram a ter paz naquele ambiente, porque não existia mais nem o passarinho verde, nem mesmo o piolho. O que esse palestrante quis dizer com isso? Que para que a gente tenha a paz interior dentro de nós, nós não podemos ficar nos envolvendo com pensamentos alheios, com palavras alheias, com atitudes alheias. Nós temos que olhar para dentro de nós, construir a nossa autoestima baseada no que nós queremos, no que nós pensamos e no que nós aprendemos com os estudos que a gente tem da doutrina espírita. Quando eu falo nós, eu me incluo a todos os voluntários, a todos vocês visitantes, porque se nós estamos hoje aqui reunidos é porque nós queremos aprender um pouquinho mais do que o Cristo nos ensinou, do que o Cristo deixou para nós. Quando nós resolvemos buscar esse caminho, nós temos que automaticamente abrir mão de muitas coisas que acontecem lá fora. Por exemplo, os trabalhadores da casa, para estarem aqui hoje, estão abrindo mão da vida deles lá fora. Estão aqui. Abriram mão da vida deles lá fora. Podia estar fazendo um curso, podia estar fazendo um lanche, assistindo novela, futebol, deitado no sofá, brincando com o cachorro, com o gato. Mas acharam melhor, desde o dia que assumiram esse compromisso, que aqui é o melhor lugar para estarem do que vivendo as coisas lá fora. Só que nem todos estão prontos para isso. Nem todos estão prontos para chegar num ambiente como esse para trabalhar, abrir mão da sua vida pessoal lá fora. Assim como vocês, visitantes que estão aqui hoje para assistir essa palestra, para estudar com a gente, deixaram a vida de vocês lá fora, pararam o mundo de vocês lá, deram uma pausa no relógio, nos compromissos. Não, hoje é meu dia de estudo, hoje eu vou buscar conhecimento. Mas nem todos querem isso. Nem todos querem isso. Nem todos se compenetram em olhar para dentro de si e admitir, eu preciso melhorar. Eu preciso evoluir. E como é que eu vou evoluir? Sentado na beira da calçada, olhando os carros passarem? Não, eu tenho que buscar algo. E é nesse momento que você recebe uma injeção de fluidos, de paz interior, dessa mesma paz que Jesus nos ofereceu, para que você possa ter ânimo para buscar
esse desenvolver espiritual. Agregado à boa vontade. Agregado à boa vontade. Porque sem a boa vontade vocês também não estariam aqui, nós também não estaríamos aqui trabalhando. Eu e a irmã Bia não teríamos aberto a mão da nossa vida há 8 anos para estar aqui na Casa Filhos da Luz, estudando com todos vocês sempre, auxiliando, conversando, brincando, rindo. O que muita gente acha que é fácil de fazer. Emmanuel, pela psicografia do Chico, diz o seguinte: onde houver desarmonia, semeia a paz. Onde houver conflito, semeia o entendimento. Onde houver sofrimento, semeia a consolação. Então, se eu sou uma pessoa desequilibrada, se eu sou uma pessoa viciada nas coisas do mundo lá de fora, se eu sou uma pessoa que eu não tenho empatia pelo próximo, se eu sou uma pessoa que eu não acredito em Deus, se eu sou uma pessoa que, para mim, o que a internet me oferece está tudo certo, o Dr. Google é o médico da sabedoria, é o dicionário da atualidade, é tudo, eu vou oferecer paz para alguém? Eu vou ter essa capacidade de levar a paz para alguém? Podem responder, fiquem à vontade. Quando você está estressado, você leva a paz para alguém? Você leva o quê? Raiva, pensamentos negativos. E muita gente às vezes vem conversar com nós, algumas vezes no atendimento fraterno, outras em conversas fora do trabalho, até amigos muitas vezes, família. Eu estou achando que fizeram um trabalho para mim porque eu estou cansado, eu estou de arrasto, eu estou com muita dor, fizeram um trabalho para mim. Gente, não precisa fazer trabalho para você estar desanimado da vida, para que as coisas dentro da sua casa estejam dando errado. Não precisa fazer trabalho em terreiro, em esquina, em fazer o que quiser, para que você seja perturbado na tua paz interior. Basta que, através do pensamento, seja quem for, que gostaria de estar no seu lugar, vivendo o que você está vivendo, ser quem você é, emane um pensamento negativo para você. Certa vez chegaram para o Chico e disseram assim: Chico, eu acho que fizeram macumba para mim, Chico. Aí o Chico: mas por que, meu filho? Nada dá certo, me separei de novo, acho que já era o 8º casamento do cidadão, coitado. Me separei de novo, nada dá certo, perdi o emprego. Fizeram macumba para mim, Chico, me ajuda a tirar. Aí o Chico, com aquela calma dele toda, que eu gostaria de ter a calma que aquele homem teve aqui na Terra. Um dia eu chego lá, estou chegando lá. Meu filho, imagine um muro bem alto na sua frente, bem construído. Se você jogar uma pedra nesse muro, essa pedra vai passar? Não, Chico, não tem como, tem uma parede grossa, né? Pois é. E se no meio desse muro tiver um buraco, e você jogar a pedra e acertar o buraco, a pedra vai passar? Vai, Chico, claro que vai passar, porque tem um buraco. Pois é, meu filho. Assim é a vida. Assim é o ser encarnado, assim é o espírito. Essa tal dessa macumba que você está dizendo, ela só vai pegar se você tiver com uma abertura no seu coração. Se você estiver negativo, se você estiver triste, se você estiver pensando coisas contrárias. Se você estiver fortalecido, se você estiver positivo, com fé em Deus, pode fazer o que quiser que nada vai pegar em você. E é verdade. Porque não precisa fazer macumba. Para começar, macumba é um instrumento musical, né? Já começa errado por aí, a cultura brasileira já ensina errado. Macumba é um instrumento musical. Não precisa fazer trabalho. Basta que alguém que você um dia não respondeu da forma que ela queria ou não falou o que ela queria ouvir,
teve um pensamento negativo contra você. Aí o teu dia, a tua semana, o teu mês vai por água abaixo. Pode ser o que for. Quantos aqui na escola fizeram aquela brincadeirinha com o pé de feijão? 2 pezinhos de feijão no copinho, para um falar bem, para o outro falar mal. Um fala de amor, o outro fala de ódio. Qual que sobrevivia? Que você falava de amor, né? Que você xingava, falava de ódio, em tom de ódio com ele, ele morria. Acho que até hoje faz isso na escola ainda com as crianças, né? Se você só plantar o ódio, o rancor, realmente a paz de Jesus não vai estar dentro de você. Agora, se você plantar a semente do amor, da paz, da benevolência, da indulgência, do perdão, com certeza essa paz vai ter mantida aí dentro de você e você vai tirar todos os teus desafios de letra. Você vai ter discernimento para conseguir parar, pensar e resolver. O grande problema do ser encarnado é que o ser encarnado não consegue parar e pensar. Age por impulso. Age por impulso. Quando não ouve uma palavra bonita que gostaria de ouvir, quando não é elogiado, quando não é carregado no colo, pronto, não quero mais, tchau, estou indo. Pede a conta do trabalho, 20 anos de empresa, deixa tudo lá para o chefe e vai embora. Quando a mulher diz que não pode tomar cerveja no fim de semana, pronto, fica emburrado a semana toda, não fala mais com a mulher. Estou dando 2 exemplos assim bem em casa ou no trabalho, né? Não vou nem falar de espiritual, porque se falar de espiritual, o que acontece é, sei lá. Nós não temos o hábito da reflexão. Nós agimos por impulso. Nós esquecemos que dentro de nós temos essa paz que o Cristo ofereceu. Paz aos homens de boa vontade. Quem são os homens de boa vontade? Nós. Boa vontade. A vontade de manter a paz. Aí nós agimos por impulso, nós esquecemos que nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência. Nós somos centelhas divinas. Nós somos parte do divino. Nós somos criação de Deus. Então, ou seja, nós somos semelhantes a Ele. E aí nós agimos por impulso, nós falamos coisas que não queremos, nós tomamos atitudes que nós não devíamos e depois nos arrependemos. Mas, muitas vezes, o arrependimento não é o suficiente para apagar do livro da vida o que você fez. Não é. Não basta arrependimento. Não é igual escrever errado a lápis no caderno, depois ir lá passar borracha e escrever de novo. Não é assim. Para as leis divinas, não. Para Deus, não. Aí o cidadão esquece que é a centelha divina, esquece que tem as leis divinas gravadas dentro da consciência e que essas leis divinas vão fazer você ir para o cantinho do pensamento, refletir sobre teus atos. E nesse momento que a tua consciência desperta essas leis divinas e você vai para o cantinho do pensamento, vou dizer para vocês, dá para ficar louco. Quem não tem entendimento enlouquece, porque a cobrança é muito forte. Quando você não tem fé em Deus, quando você não tem fé na vida futura, quando você não entende que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui para aprendizado, para evolução espiritual, para elevar a nossa moral e que você continua nos vícios do mundo, naquilo que te oferece a internet, naquilo que te oferece o final de semana lá com os amigos jogando a sinuquinha. Não que não pode. Não vou ser hipócrita. Lá atrás, há muitos anos atrás, também joguei minha sinuquinha. Não vejo problema nenhum. Porém, eu estava errando em outras coisas. E assim é a maioria do mundo hoje. Eu estava outro dia conversando com a Bia. Eu sou muito de ouvir palestra na madrugada, né?
E eu estava ouvindo uma palestra, não vou lembrar o nome do palestrante agora, mas ele disse o seguinte: nós estamos passando pela regeneração. Estamos saindo de planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, onde aqui na Terra só vão ficar os espíritos que conseguiram subir um pouquinho, né? Moralmente falando. Num planeta onde 72% são da religião A, 18% não sabe o que são, não tem religião. Mas tantos por cento não acredita em nada. E apenas 2% espírita. Quando é que nós vamos acabar a regeneração? Eu sempre falo, o Espiritismo não é dono da verdade, mas o Espiritismo tira o véu da ilusão. Ele te mostra a vida na realidade. Doa a quem doer. Tem religião que diz que quando morrer acabou tudo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Bom, céu e inferno a gente vive todo dia, né? O céu ou o inferno a gente faz na nossa vida todo dia. Se eu tiver a paz do Cristo dentro de mim, eu vou estar fazendo o céu. Agora, se eu não tiver a paz do Cristo dentro de mim, eu vou estar fazendo o inferno. Minha vida pode ser assim todo dia. Então nós temos que saber a escolha que nós vamos fazer. Se nós vamos manter dentro de nós a paz que Jesus nos ofereceu, ou se nós vamos querer viver no calor do verão todos os dias. Nós decidimos o que a gente vai fazer. Você bater no peito e dizer: agora eu sou o cara, agora eu tô... Pode vir tudo que eu vou encarar, tudo, eu sou bam. Aprendi tudo. Em 5 meses na casa espírita eu aprendi tudo. Agora pode vir tudo que eu sou o Kardec. No primeiro desafio que a vida te coloca, você sai correndo e esquece de tudo. Abandona tudo. Na primeira cobrança que a vida te fizer, você vai esquecer tudo que você falou. Você não vai lembrar em nenhum momento que um dia você leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe por quê? Porque você ainda não abandonou o ego e o orgulho, que não permitem que você fique com essa paz que o Cristo ofereceu dentro de você. Reforma íntima, autoconhecimento é primordial para quem quer carregar a paz de Jesus dentro de si. Muitas vezes a gente falha no nosso procedimento, no nosso processo de reforma íntima, a gente falha. Somos falhos, estamos aqui para aprender com os erros. Eu sempre falo, errar é humano. Se não fosse para errar, nós não estaríamos na Terra. Para começar, já estaríamos lá nos mundos felizes, porque lá não tem erro. Lá é tudo certinho, tudo coisa boa. Se nós estamos na Terra, é para errar, é para aprender com os erros, mas não é para passar uma encarnação inteira pedindo perdão para Deus. Até eu ouvi uma palestra, eu acho que foi hoje de manhã, né, Bia, que a gente ouviu uma palestra com o Haroldo, né? Onde o Haroldo disse: cidadão, vou dar um exemplo bem rápido para encerrar aqui, que eu tenho só um textinho ainda. O cidadão vai para a escola, no primeiro ano, não consegue fazer as coisas, e o professor vai para lá, passa a mão na cabeça: tá bom, te perdoo, passa de ano. Vai para o segundo ano, não consegue fazer as coisas, o professor passa a mão na cabeça: te perdoo, vai, passa de ano. Vai para o terceiro ano, quarto ano. Quando chega lá no quinto ano, pega um professor diferente. Aí o bicho pega, né? Aí aquele professor, primeira coisa que ele vai fazer para passar aquele aluno de ano, para perdoar ele, vai botar uma tarefa difícil. Aí você vai chegar no quinto ano e você não sabe nem ler. E aquele professor não vai passar a mão na tua cabeça. Não vai dizer que está tudo bem. E você vai reprovar. E vai ter que começar do zero. E assim é a vida. Assim é a vida. Nós podemos passar uma vida inteira de ilusão, achando que nós somos o cara, achando que nós somos os melhores, que nós temos tudo a nosso favor. Mas vai chegar um momento da vida que, se você não souber realmente o que você diz saber, você vai ser reprovado.
E esse momento é o momento da reencarnação. Do desencarne, posteriormente a reencarnação. Porque se você passou uma vida inteira desregrado, sem ter paz, sem auxiliar teu irmão, sem fazer a caridade, sem ter amor ao próximo, no desencarne você vai ter que prestar conta do que você fez aqui na Terra. Eles não vão perguntar aqui se você era empresário, o que você tinha, o que você comprou. Não, eles vão perguntar o que você fez. Principalmente por você e pelo próximo. E se você não fez nada, essa é a prova. Que aquele professor lá vai te dar para você responder. E se você disser nada, você reprova. E aí se vai 200, 300, 400 anos para uma nova encarnação, até que você fique na escola no lado de lá, aprendendo para poder vir para cá. Na Revista Espírita, de 1863, no mês de fevereiro, nas dissertações espíritas, numa reunião de preparação para os trabalhadores da casa, o senhor X, o médium da casa, estava com esse tema: paz aos homens de boa vontade. Eu vou ler na íntegra o que ele falou na abertura dessa reunião, questão de 3 minutos, talvez 5 no máximo. Resumido, é claro, porque o texto era bem maior. Meus amigos, no dia em que fizerdes melhor do que nos escutar, isto é, no dia em que praticardes nossos preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja, partindo daí não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme roedor das sociedades e as destrói, não mais esses erros morais que perturbam as consciências, não mais revoluções, não mais sangue, não mais esse triste preconceito que fez com que por muito tempo se acreditasse nas famílias principescas que o povo que o povo era uma coisa que lhes pertencia e que elas tinham um sangue diferente do sangue do povo, nada além da felicidade. Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão tirado proveito do Espiritismo. As ciências e as artes, levadas sobre as asas da divina caridade, se elevarão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, as palavras tão profundas de igualdade e fraternidade, enfim, interpretadas sem que ninguém sonhe despojar aquele que possui, realizarão, eu vos afirmo, as promessas do vosso Deus. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade para os pobres e para os ricos se chamará caridade. A caridade moral como a caridade material. E não a tivestes. E o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem. Crede e amai. Amai. Muito será perdoado a quem muito perdoou, a quem muito amou. Crede. A fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo. Vossa melhor prédica será o bom exemplo. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia. Em todos os lados do horizonte acendem-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o piloto, que sobre a vaga furiosa olhar sempre o farol, chegará à margem e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade. Se bendito tu que amaste, se felizes, pois trabalhaste pela felicidade de outrem, meu filho, a cada um segundo suas obras. Mensagem do Senhor X, 1863. Paz aos homens de boa vontade. Era o que eu tinha para hoje. Alguém quer comentar? Fazer perguntas? Manu? Não te assusta, não. É normal o que aconteceu. Boa noite. Boa noite, minha irmã.
Acho que é algo sobre a minha vida, assim, né? Que eu quero comentar. Como é que se fala? Um testemunho? Sim. Então, eu estou com o meu companheiro, né? O meu marido, há quase 10 anos. No início, quando a gente se conheceu, eu era uma pessoa. Hoje eu sou completamente diferente. Gratidão à casa, porque eu aprendi muita coisa. O que me fez, assim, mudar foi o que eu aprendi aqui. Depois que eu passei por muitas provações, também isso também ajudou, né, na minha evolução. E com essas mudanças tem muitas coisas assim que eu costumava acompanhar ele, né, que eu não faço mais, que para mim não tem mais propósito, né. Costumes que ele tem do dia a dia, como beber, né, o que mais, vícios assim do mundo que ele tem, eu acompanhava, hoje em dia não acompanho mais. Sair para lugares que eu entendo que não é a energia que eu quero para mim. Sim. Não quero mais. Então eu fui me desprendendo de muitas coisas, situações e lugares para o meu bem, porque eu entendo hoje que não é legal estar lá, né? Para minha evolução, assim, eu acho que não combina mais com a minha energia. São escolhas que você fez, né? São escolhas que eu fiz. E daí, essa semana agora, a gente teve uma conversa. Ele colocou todas essas situações e falou assim, olha, acho que a gente está andando caminhos diferentes. Você não me acompanha mais no que eu faço, né? Ele fez essa comparação, né? Uhum. E daí ele pediu o término do relacionamento. Isso já aconteceu várias e várias vezes, esse término. E quem insistia para voltar era eu. Porque eu queria insistir, tentar de novo, né? Por mim, pelas meninas, por ele, ajudar também. Tentei ajudar de várias formas, tentei trazer ele para cá, convidava, ele não queria. Enfim, né? O que eu pude fazer, eu fiz. E daí eu falei, tá bom, segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. E eu entendi isso como um sinal de Deus, assim, que o que você pôde fazer, você fez. Sim. Agora ele vai seguir o caminho dele, você segue o seu, e agora eu sinto que eu vou encontrar paz que eu tanto precisava, sabe? Porque eu passei por muitas situações, assim, degradantes, que me desgastavam, assim, sabe? Me traziam muita angústia. E eu estou sentindo, assim, uma leveza, parece que está saindo um peso das minhas costas, que está me trazendo tranquilidade, toda essa situação. E daí, às vezes, eu me pego pensando, apesar de tudo isso, será que eu tomei a decisão certa? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Veja bem, o que Deus quer para você, você vai entender com o passar do tempo. Isso só você vai poder entender. Isso Ele vai falar para você, né? Só que entenda que 10 anos, né? Você falou? Quase 10 anos. Nesse período, você teve fé? Muita. Nesse período, você praticou a caridade? Nesse período, você teve benevolência, indulgência e perdão. Então, se algo pode te auxiliar no teu pensamento, entenda que você cumpriu com a tua missão, que era estar ao lado de alguém que precisava de ajuda. Uhum. E principalmente, independente da forma que foi, você amou. É o que basta. É o que basta. As respostas vão vir para você com o passar dos dias. Não sou eu que posso te dar. Mas sinta-se vencedora. Por que vencedora? Porque você não se deixou levar pelas mesmas energias. Você tinha um propósito, um foco, e você se manteve nesse propósito. E você venceu. Você pode dizer que você é uma vencedora. Porque em muitos casos, principalmente em relacionamentos, a gente sente e a gente sabe disso, está no mundo, está escancarado para quem quiser ver, não é segredo para ninguém, que muitas mulheres, infelizmente, ainda são submissas aos maridos.
Se deixam levar por aquela energia pelo fato de agradar, porque não pode separar, porque a sociedade, porque isso. Não, você se manteve firme no período necessário. Você sabia o que você queria. Agora, basta manter a paz. Eu sentia assim que era meio que uma missão, assim. Parecia que, sabe, alguma coisa me falava que a missão era ajudar ele. Porque, querendo ou não, apesar dele ter muitas coisas ainda para aprender, do início do relacionamento até hoje, ele mudou bastante, né? Sim, sim. Isso é algo bom para ele. Uhum. Então, se ele quiser, ele vai continuar mudando. Só que ele precisa querer, eu não posso fazer por ele. A boa vontade. É. A boa vontade. Uhum. E isso só ele pode ter. Sim. Não é você que vai plantar a boa vontade nele, não é ninguém. Uhum. A boa vontade tem que estar dentro dele. Parabéns. Obrigada. Gratidão. Mais alguém? Alguém quer comentar, falar, fazer pergunta? Ninguém. Poxa. Pode, aqui, Manu. Só um pouquinho, ela vai dar o microfone para a senhora ali. Aqui, ó, do seu lado aqui. Obrigada. Eu moro em São Paulo. Uhum. Seja bem-vinda. Obrigada. E a minha irmã, a minha família mora aqui, em Guaramirim. E eu sou católica e sou kardecista. Olha que legal. Mas eu me encontrei realmente no kardecismo. Apesar que eu frequento a católica também, né? De vez em quando. Sim, sim. Mas sim. eu prefiro o kardecismo. Eu me encontrei no kardecismo. Para mim é ótimo. Eu já tive muitas provas. Então, para mim, já fui curada de câncer por um médium, que eu tinha um câncer aqui no pescoço, né? Ele tirou. Sim. E um médium maravilhoso, maravilhoso. Pena que ele não está mais no lugar que eu frequento, né? Uhum. Eu sempre estou em tratamento, eu estou em depressão. E eu vim faz 15 dias que eu vim de lá, semana que vem acho que eu vou embora. Então eu comecei o tratamento só fui 2 vezes, que é 8 vezes, né, que a gente vai, né? Sim, sim. Faz o P3, um monte de tratamentos, né? Mas a depressão não me larga. Uma vez um médium me curou, só que ela voltou. Eu perdi 2 gatos, né, esse ano. Então, para mim, aquilo foi o fim. Eu não tenho ânimo para nada. Eu estou aqui na casa da minha família, mas eu não tenho prazer em nada. Eu fui para Rio do Sul, que eu morei lá, né? Sim. E fui para um monte de lugares, mas para mim nada tá bom. Nada tá bom. Mas já que a senhora conhece a doutrina espírita, né, codificada por Kardec. Faz 20 anos que eu frequento. Pois é. E a senhora sabe que Kardec ele foi instrumento dos espíritos, né? Uhum. Então, o que nós aqui na Terra podemos fazer é nos atentar a mergulhar nas literaturas de Kardec, porque a senhora sabe o quanto de aprendizado nos traz, de ensino nos Eu faço traz. minhas orações espíritas toda noite, né? E a fé em Deus é tudo. Eu faço à noite e de manhã minhas orações, né? Uhum. Inclusive eu estou fazendo cromoterapia e reiki. Olha que legal. É. Eu faço aí eles falam, você faz as orações, pede paz para Jesus, para te dar ânimo, te dar força, coragem, e deixa um copo d'água do lado da cama, né? Coberto com um pano branco, e a hora que você for fazer a oração, você mentaliza que a água está verde. Sim, a cura. É, uma cura. A cura. Só que nada está resolvendo. A fé vai te curar. Ah, Deus o ouça. A fé vai te Eu curar. não aguento mais. Eu emagreci 10 quilos já. A fé vai te curar. Semana Continue que vem, fazendo. Acho que eu vou embora, mas final do ano eu volto. Volte e nos visite. Tá bom. A fé vai te curar. Tá, obrigada, viu? Gratidão. Mais alguém? Ali atrás, Manu. Boa noite a todos. Boa noite. O irmão falou sobre a reforma íntima, né? Sim. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o que fazer para a reforma íntima. Menina, a primeira vez que eu ouvi a palavra reforma íntima, deu vontade de sair correndo.
Jesus, o que é esse negócio? Eu pensei, como é que se faz esse negócio assim? A Mas dúvida quando eu é, comecei a fazer... será que a gente está fazendo certo? O que falta fazer? É muita dúvida. O que fazer? Olha, posso falar da minha experiência? Reforma íntima é uma atitude que não acaba nunca. Sempre tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. A reforma íntima, ela começa mudando as tuas atitudes, teus pensamentos, e começa tirando lá de dentro aquele lixo que a gente vem carregando de tantas e tantas vidas que só pesam. Mágoas, tristezas, lembranças, traumas da infância, principalmente traumas da infância. Tirar para fora, jogar... Eu sempre brincava, né? Eu sempre falava para a Bia, para o nosso grupo de estudo lá atrás, quando a gente começou, que eu amarrei um caçambão nas minhas costas e comecei a puxar aquele caçambão, né? Tudo que tinha de lixo eu jogava lá dentro. Só que chegou uma hora que o caçambão transbordou de tanto lixo que tinha. E aí eu aprendi que reforma íntima não acaba nunca. Tudo que você fizer com fé e resignação, você está fazendo certo. Agora, a partir do momento que você faz apenas para mostrar para o outro que você está fazendo, aí está errado. Aí você só está acumulando mais coisas. Só está, ao invés de processar, está guardando na gaveta. Agora, quando você faz com fé, com resignação, com vontade, com foco e fé, pode fazer para a tua encarnação inteira. Nós vamos desencarnar e não vamos terminar a reforma íntima. Porque todo dia vai aparecer uma coisa. Todo dia vai aparecer uma coisa. E com o tempo que eu digo, 2 anos, 5 anos, depende de pessoa para pessoa, você vai perceber que o que você vive hoje, o que você faz hoje, não são mais as mesmas coisas de 2 ou 5 anos atrás. Hábitos que você tinha, você não vai ter mais. Por quê? Você começou a se policiar. Você começou a jogar para fora, tirar de dentro. Por isso é reforma íntima. A reforma tem que ser feita de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é da aparência para dentro, e sim de dentro para a aparência. E sempre pensando na sua melhora, não em mostrar para o outro. Não em provar para alguém, eu preciso provar para minha mãe que eu sou capaz de comprar um apartamento. Não, você não tem que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para minha mãe que eu sou capaz de manter um relacionamento. Não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém, tem que provar para você. Você tem que provar que você está conseguindo se melhorar. O objetivo da reforma íntima é melhorar. Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, você não vai fazer para deixar ela mais bonita. Não vai tirar as traças, não vai tirar aquelas rachaduras, vai deixar ela mais bonitinha, vai passar uma tinta. Assim somos nós. Só que o diferente é que a reforma da casa é por fora. Geralmente. Nós é por dentro. As nossas dores, as nossas mágoas, os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, coisas do mundo, a gente tem que ir expurgando. E quando você perceber, você vai achar assim, agora eu já fiz a minha reforma íntima, até agora está pronto. Chega no dia seguinte, vem alguma coisa para você mudar. Um sentimento, um pensamento. Primeira vez que eu ouvi a palavra reforma íntima, minha irmã, eu confesso para você, eu não dormi à noite, tanto que eu pensei nesse negócio. Mas depois fui me acostumando, fui fazendo. E vou te dizer, dá trabalho, tá? Não acaba nunca. Ainda estou trabalhando. É bem isso aí, irmão. Ainda estou trabalhando. Reforma íntima é todo dia. Todo dia, minha irmã. Então, a partir do momento que você está fazendo com foco em você, no que você quer de melhor para você, está correto. A partir do momento que você quiser ser o espelho para a sociedade, acabou. Aí acabou. Certo? Mais alguém? Não, mas eu preciso te ouvir. A rádio também precisa te ouvir. O pessoal da rádio precisa te ouvir também, senão não é. Boa noite. Boa noite. O que ela falou ali é interessante, que eu estou numa jornada, ela me conhece, né? Sandra, né, Sandra? E assim, ela vai sentir automaticamente que o tom da voz vai melhorar. Exatamente. Ela vai conversar olhando de uma maneira diferente, sem julgamento. Ela vai olhar para o outro com uma visão diferente da atitude dele. Exatamente. Tipo assim, se ele fizer uma atitude errada, tu vai olhar, tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Empatia. Por que ela está fazendo isso?
Então, eu vou nessa pessoa e me coloco no lugar dessa pessoa antes de julgar ela. Exatamente. Eu me coloco. Ali, tu sente que mudou. Tá mudando, que está mudando. É. Não que mudou. Porque mudar todo dia a gente vai ter que mudar, né? Todo dia essa procura. Um curso para ficar... Tu vai se encontrar, tá, mocinha? Devagarzinho. Mas é todo dia. Todo dia. Todo dia. São 365 vezes 100, 200, 300. A gente não sabe quanto tempo a gente fica aqui. Mas é todo dia. Reforma íntima é todo dia. E reforma íntima, gente, eu sempre gosto de frisar esse ponto. Reforma íntima não é para o outro. Reforma íntima é para você. É para você se sentir bem. Para você ficar em paz. Quem me conheceu há 20 anos atrás não disse que é o mesmo Márcio que está aqui falando. Não precisa nem ir tão longe, 6 anos atrás. Não é o mesmo Márcio. Né, Bia? Então, assim, só que a reforma íntima ela é todo dia. Todo dia vai acontecendo alguma coisinha que você... Opa, isso aqui eu não quero mais. Não dá, não quero. Pum, já joga no caçambão lá. Porque senão você vai cada vez mais sujando o teu perispírito com coisas desnecessárias, com situações desnecessárias, pensamentos. Aí um pensamento já vira uma palavra já vira uma mágoa já vira uma doença já vira um desencarne. E aí geralmente quando acontece o desencarne não houve o perdão. E aí vira um obsessor depois do lado de lá, porque não houve o perdão, aí vai ficar aqui incomodando quem ficou. Eu não quero ser obsessor de ninguém, Deus que me livre. Não consigo nem cuidar de mim, vou ficar obsediando os outros, está doido? Eu não. Mas é isso, gente, reforma íntima é isso, é todo dia. Ali, Manu. Boa noite, Boa noite, irmã. Aí, assim, ouvindo, né, essas questões, assim, aí eu me pego num momento assim. A gente, né, se esforça para fazer reforma íntima, para levar tudo isso a sério, para a tua vida ser melhor e a vida em volta das pessoas que estão contigo serem melhores. Sim, te entendo. Mas aí o que acontece? Muitas vezes você é rotulado pela sociedade. Uhum. Né? Como eu já, às vezes que eu fui com a irmã Bia, eu comentei sobre isso, que eu sofria muito, porque eu não sou de brigar, não sou de falar, não sou de debater muito. Muitas coisas eu não levo a sério. Uhum. Tipo assim, bom, que eu vou explicar. Às vezes me finjo de morta para não criar problema. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Mas aí, você é rotulado. E aí que eu te pergunto, o equilíbrio para a gente conviver nesse mundo que aqui é tão difícil, você tentar, você se esforçar, você querer o melhor, mas os outros não te veem assim. Os outros te veem, olha que esse é o melhor que os outros. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Está se achando, né? Mas não é isso, né? Vou dizer uma coisa para você. Em 8 anos de Casa Filhos da Luz, eu já fui rotulado como sargento, general, tenente e tantas outras coisas. E estou aqui. Quando você é regrado consigo, quando você quer realizar um trabalho dentro de uma disciplina, dentro de uma estrutura que você aprende através de Kardec, principalmente, falando aqui espiritualmente, que você quer colocar em prática aquilo que você aprendeu, quando você quer usar isso que você aprendeu para melhorar o entorno, você vai ser rotulado sempre. Mas o rótulo, quem criou foi o homem, assim como a religião. Quem criou foi o homem, não foi Deus, não foi Jesus. O rótulo é coisa do homem. Tem rótulo para garrafa, tem rótulo para um monte de coisa, não tem? Então, qual é o problema de nós usar um rótulo também? Está tudo certo. Rótulo é coisa que as pessoas criam para expressar um sentimento que elas não têm a capacidade, a hombridade, o caráter de falar olhando nos teus olhos. Porque quem tem coragem de falar olhando nos teus olhos não vai te rotular. Vai ser honesto com você, honesto com ele mesmo. E aí é uma questão assim também de um trabalho diário, né? De você se fortalecer dia a dia. Não, o que eu penso, né? O que eu crio para mim é o que eu acho que é o melhor, que é o que pensando no bem do outro.
Então, A gente sempre quer para o outro aquilo que nos faz bem, mas nem sempre o outro está pronto para receber o bem. Então a melhor coisa que você pode fazer é enviar luz, oração, paz. Só. Essa mesma paz que você recebeu de Jesus, envie para aquele que não recebeu. Quer dizer, não recebeu não sentiu, né? Porque recebeu. Envie também. E assim você vai viver mais tranquila. Não se importe com os rótulos da sociedade. O que o outro vê, pensa, fala, aponta de você, não vai fazer quem você é, não vai dizer quem você é. Simples assim. A grande verdade é que a partir do momento que o teu coração está batendo tranquilo, que a tua consciência está leve, o resto não importa. O resto não importa. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai ter que acertar contas do lado de lá depois. Então fica tranquila. Deixa que rotulem. Enquanto meu avô sempre dizia assim, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Então está tudo certo. Está tudo tranquilo. Hoje eu não dou mais bola, não. E olha que eu já tive os rótulos aí que se fosse para pendurar na parede, encher uma parede, hein? Ia ter coisa. Tá certo? Mais alguém? Tá bom, fala então. Referente à reforma íntima, eu acho que eu ainda estou mexendo na primeira gaveta. Ah, é? Mas está indo bem. Tá fazendo a faxina? Tem várias. Estamos na primeira ainda, mas está indo tudo certo. Mas uma coisa que o pai falou que me deixou muito tocada é sobre os títulos que ele recebeu, né? De sargentão, de tenente, enfim. Rapaz, dá para montar um batalhão. Disciplina é o nosso primeiro lema. E se não fosse ele, nosso exemplo de disciplina, eu acho que a minha reforma íntima não teria nem iniciado. Porque a disciplina é essencial. E o pensamento é a parte mais difícil da gente doutrinar. Então, muitas vezes, a gente tem que pôr na disciplina o nosso pensamento em ordem. Então, eu sou muito grata a esse sargento, esse tenente, seja o que for. Tu sabe que eu não posso me emocionar, menina. Cuida do coração. Vai devagar aí. Mas a disciplina é essencial nessa caminhada e para a gente mudar, a gente tem que ter disciplina. E uma ferramenta que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, eu sempre falo, é o Reiki. Né? Que é uma terapia que, quando a gente faz o curso e a gente vai se aplicando, essa terapia também ensina a gente a ter muita disciplina, né, com o pensamento, por causa das meditações, e a gratidão e o só por hoje. Então, eu estou ali na minha primeira gavetinha, tem várias para mexer, mas né, um passinho de cada vez a gente vai longe. Né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Não vai dar certo. Vai dar cãibra. Tá? Gratidão, Manu. A disciplina ela tem que existir na nossa vida espiritual, material, profissional, pessoal, enfim. Porque quando a gente não tem disciplina na nossa vida, a gente não consegue ter equilíbrio. A disciplina faz a gente ter equilíbrio. Não adianta eu querer, eu sempre falo assim, até final de semana eu e a Bia estávamos conversando, eu falei, existe uma diferença entre você querer ser alguém ou algo e você conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Você tem que dominar teus pensamentos, ser disciplinado, ter humildade e bom senso para discernir o certo do errado, para que você consiga subir um degrau a mais. Diga, Dona Rosa. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. E gratidão pelas suas sábias palavras. Obrigado. E desde criança, levando em conta essa frase da reforma íntima, né? Desde criança, assim, eu sempre me esforcei em ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa, né? E daí vem as situações, vem os acontecimentos e tudo faz com que a gente pense assim, não, peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo algo certo ou algo errado. E problemas, às vezes, vêm dentro da casa, dentro da própria família. Sim. Tanto que até hoje estou lá com aquele pai que eu estou cuidando, né? E pessoas falaram aí de gente que é fora, mas eu tenho isso na minha casa, dentro da minha casa, que eu penso no bem, eu penso...
em deixar a casa iluminada, a casa botar um som assim que o mantra de alegria, o mantra, e o meu pai, o que é essa música? Bota o fone de ouvido, pum, fecha a porta, não quero ouvir, e quero escutar os gaitaços dele, quero escutar a sofrência dele, né? E eu penso assim, ali dentro da minha casa, dentro do meu lar, entende? Não é fora de casa, é dentro de casa. E eu venho tanto... Que bom que eu venho aqui, que daí eu vou sempre me esforçando. É bênção, né? Essa bênção mora comigo, né? Não, pai, tudo bem, você não quer ouvir. Mas eu vou... Tá bom, eu vou botar baixinho aqui o volume, né? Mas ele fica assim... Né? Ninguém merece, né? Dona Rosa, mas uma entenda. coisa... Eu só vou terminar de falar assim, ó. Que eu sinto comigo, não sei se é por causa do sofrimento que eu passo desde criança assim, que é dentro da minha própria família, que eu sinto alguém me orientando. Eu não vi ninguém falar aqui na tal do espírito mentor, que eu não conheço ainda, não sei quem é, mas a gente vê a história lá do Chico Xavier, que ele sempre tinha e aparecia para ele, mas para mim ainda não apareceu. Mas eu sinto no meu ouvido alguém me orientando. Quando a minha raiva vem, e daí eu ouço, e eu, então tá bom, acho que é para me acalmar. Entende? Então eu sinto que tem uma orientação espiritual aqui, que está me ajudando bastante isso, sabe? Bom, aqui a casa e o espírito mentor, que eu ainda não se apresentou ainda para mim, eu não conheço, não sei quem é. Duas coisas que eu vou dizer para a senhora, Dona Rosa. Primeiro, Deus nos coloca dentro da família porque nós temos algo a acertar as contas com cada um deles. Já começa por aí, né? Se nós estamos dentro de um leito familiar, seja 5 pessoas, 2 ou 10, não interessa, é porque ali tem contas para ser acertado. Ou você está devendo demais para ele, para aquele espírito, ou ele está devendo demais para você, viu? Então, fica tranquila que está tudo certo. Família não se discute. É aquilo e acabou. Não tem como bater de frente com Deus por causa da família. Em relação ao mentor espiritual, às vezes é bom a senhora nem saber quem é. Sem se apresentar, ele já te cobra, imagina sabendo quem é. Aí, minha irmã. Chico, quando o Emmanuel se apresentou para Chico, o que ele falou para o Chico que o Chico precisava? Disciplina e disciplina. Pois então. Agora imagina se você tem um Emmanuel aí. O que ele vai fazer contigo? A espiritualidade sabe o que faz, Dona Rosa. Ela sabe o que faz. O nosso mentor espiritual, muitas vezes, ele não se apresenta porque a gente não está pronto para receber. Porque no anonimato, é o que eu acabei de falar, no anonimato ele já nos cobra. Quando a gente sabe quem é, a responsabilidade é muito maior. Assim como foi para o Chico, quando Emmanuel se apresentou. Para o Divaldo, quando Joana se apresentou. Eu conheço a Dona Rosa, já vai por uns 12 anos mais ou menos, né, Dona Rosa? Eles não batem na porta errada. Não, eles não batem na porta errada, não. Dona Rosa, continua do jeito que a senhora está indo, que na hora certa ele vai se apresentar. Quanto à família, esquece, não discute com Deus que é melhor. Deixa assim. E se ele te botou lá é porque tem coisa para acertar. Manu, a Bia aqui, por favor. Agora vem as perguntas da Bia. Agora eu me arrepio. Tem pouca pergunta hoje. Que bom. Bem, tem a Rose, ela agradece pela palestra. Tem a Dona Cleusa também, boa noite, irmã Bia, irmão Márcio, boa noite, gratidão por mais uma palestra de grandes aprendizados e paz aos homens de boa vontade. Gratidão, minha irmã. A Roseli Santana também esteve acompanhando a palestra, gratidão, muita gratidão. O Edemar, boa noite, irmãos, acompanhando a palestra. O Edemar é nosso irmão lá de Blumenau, esteve lá com a gente. Sim. A Silmara também, aqui acompanhando a palestra. A Anari, e ela diz, palestra iluminada e guiada por Deus através da espiritualidade de luz. Gratidão, meu irmão, pela dedicação, pelo carinho nas palavras, gratidão pelo aprendizado. Gratidão, Anali. Tem aqui a Dona Iris e o seu Ingo, e eles já mandaram mensagem quando a gente ainda estava cantando, e ela mandou assim, boa noite, amo ouvir vocês cantando, gostaria muito de estar aí para receber a bênção dessa luz divina. Mas devido ao tempo e à estrada da rodovia de onde eles vêm, não foi possível. Estamos aqui escutando vocês
E ela diz que só a fé cura e só a fé nos dá a paz. Gratidão. Gratidão. Tô com saudade do seu Ingo, viu? Tá na hora dele aparecer aqui, né? Mas ele está todas as terças nos ouvindo. Nos ouvindo, não? Isso. Tenho aqui também a Sandra, que é a mãe aqui do Daniel, né? Ela também esteve lá ouvindo, mandou mensagem. Boa noite a todos que estão na palestra. Muito conciliadora. Estão de parabéns, a cada palestra um aprendizado para todos nós. Gratidão, minha irmã. Aí nós temos aqui também a participação da Lourdes, e ela diz que ela entende que quando se encerram ciclos com pessoas, nós precisamos seguir a nossa jornada em paz, deixar para trás o que passou, o que encerrou. É isso aí. Isso aí. Encerramento de ciclo, não tem mais o que a gente fazer. A vida, ela é feita de ciclos. A vida, ela é feita de ciclos. Seja 1 ano, 2, 5, 10, encerrou, encerrou. Só que quando encerra o ciclo, você tem que ter a dignidade de sair desse ciclo com honestidade. Pela porta da frente, eu sempre digo. Porque não é porque encerrou um ciclo que aí você vai virar as costas para o que você recebeu dentro daquele ciclo, para o que você viveu dentro daquele ciclo, e esquecer, tirar de dentro da tua memória as lembranças boas e também as não boas. Porque as não boas te trouxeram aprendizado, para você não repetir de novo o que você já fez de errado. As boas vão te trazer alegria. Então você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Acabou o ciclo, acabou o ciclo. Tchau, PT, saudações, vai cada um para o seu canto. Não precisa ser inimigo. Saia com honestidade desse ciclo, seja uma relação matrimonial, seja num trabalho, seja na casa espírita, seja onde for. Acabou o ciclo, acabou. Seja feliz. Simples assim. Era isso. Era isso? Era isso. Então tá bom, gente. Quero pedir desculpas pelo horário, eu sei que se estendeu um pouquinho, mas para responder as colocações, e eu tinha muito mais texto, não usei nem a metade dos textos que eu tinha. Espero ter agregado. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, a paciência. E agora eu vou deixar a Bia assumir aqui, que eu já falei demais por hoje. Gratidão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer também ao irmão Márcio, né, pela palestra que ele hoje conduziu aqui, que trouxe muito ensinamento, muitos esclarecimentos e uma paz e uma harmonia inexplicável aos corações. Então, gratidão pela tua dedicação, né, por essa noite aqui que nos proporcionou, aos espíritos amigos que auxiliaram também e trouxeram essa paz a todos nós. E eu gostaria de complementar com uma reflexão a todos nós, né, que é o que eu vejo acontecendo, que os homens de boa vontade, realmente eles encontram a paz, né, porque sem boa vontade nós não encontraremos. Então que cada um reflita, né, sobre esse pensamento e vamos encontrar a nossa paz. Eu gostaria de chamar o Gabriel para ler a mensagem dessa noite. Enquanto isso, já vou falar da palestra da semana que vem, onde eu estarei falando sobre o tema A Vida no Mundo de Provas e Expiações. Então, já estão todos convidados para a semana que vem. E, Gabriel, é com você. Boa noite a todos. No Espiritismo, a mensagem Paz na Terra aos homens de boa vontade é interpretada como uma exortação, ação individual e coletiva para a construção da paz, que começa no íntimo de cada um e se irradia para o mundo. A boa vontade é entendida como a disposição sincera e persistente para realizar a vontade divina, o que significa o esforço para a reforma íntima. A superação do egoísmo e a prática da caridade, conforme ensinam a doutrina espírita e os ensinamentos de Allan Kardec. A boa vontade está diretamente ligada à disposição para fazer o bem, mesmo diante de dificuldades e críticas, e não como uma espera
passiva por ela. O egoísmo é visto como um dos principais obstáculos à paz. É a verdadeira boa vontade e o caminho para superá-lo, através do autoconhecimento e da educação para o amor. A cultivar a paz interior, o indivíduo se torna mais sereno e capaz de agir de forma mais harmônica, evitando desgastes e conflitos desnecessários. A boa vontade, para se manifestar na prática, deve se basear na caridade, entendida como a base da justiça divina. A construção da paz coletiva exige um compromisso com as leis divinas, que inclui não apenas a prática da caridade, mas também a busca por igualdade e fraternidade. Não basta apenas esperar que a paz chegue, mas é preciso agir ativamente para construí-la. A paz é o fruto do trabalho do homem e de sua vontade de se aprimorar. Jesus nos abençoe. Então é isso, a gente vai preparar aqui já para o nosso passe.